Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez mais um vídeo de recap de operações, tá? Dessa operação aqui que rolou no GU hoje, que eu mandei no Telegram pra vocês, certo? Eu não peguei por conta do horário. Aqui pra mim ela aconteceu 4h30 da manhã, eu tava no oitavo sono. E eu mandei no Telegram, vocês pediram pra eu fazer o recap dela, então eu vou fazer o recap dela desde o diário até o momento da execução aqui, que foi nos 5 segundos, certo? Então eu vou abrir outro gráfico aqui que não esteja sujo e a gente vai lá para o contexto desde a entrada, certo? Deixa eu só pegar o replay aqui. Foi aqui, né? Essa entrada, tá. No diário a gente tinha uma estrutura bullish, certo? A gente fez esse boss aqui, certo? Só que, como eu falei naquele vídeo de validar POI, o que validaria essa POI aqui? A reação que ela geraria, né? Por quê? Porque a gente não tem uma indução aqui, certo? Então, ou ela tem que gerar reação no preço para a gente confirmar essa protegida, ou essa protegida vai servir de liquidez, certo? Então, por isso que ela tem essa sigla aqui, protegida ou liquidez, tá? E a outra protegida que a gente tinha era essa daqui, certo? Então, aqui, basicamente, isso daqui serviu de liquidez interna, tá? O preço vinha mitigar algo mais abaixo. E mais abaixo disso, a gente tinha o que? A gente tinha essa POI do 4 horas aqui, certo? Com o 4 horas mitigando essa demanda aqui e o 4 horas na estrutura bearish, né? Então a gente tinha como última quebra de estrutura aqui do 4 horas essa quebra, certo? Que foi gerada por essa supply. Então a última higher que a gente tinha era essa daqui, certo? Então essa aqui seria a nossa protegida e essa daqui seria a nossa liquidez externa, tá? O nosso target. Só colocar esse protegido diário aqui. Então, pra gente ver um pullback começar aqui do 4 horas, que eu falei também no vídeo que saiu essa semana, a gente tem que ver o que, Reliano? A estrutura do 15 minutos, certo? Então eu quero ver um fluxo bullish sendo criado dentro dessa estrutura bearish aqui do 4 horas, ó. Eu quero ver um fluxo bullish ser criado com intenção de mitigar essa demandinha, essa supply aqui da extrema aqui, certo? E onde eu vou ver essa confirmação? No 15 minutos. Por que no 15? Porque no 15 ela é a minha estrutura de fluxo do 4 horas, tá? Então eu utilizo ela para dar confirmações desses pullbacks. Porque se você for esperar o 4 horas aqui, ó, você só vai pegar a operação a partir dessa região aqui, né? Então você tem o 15 minutos como fluxo e ele pode te mostrar isso mais nítido ali no momento, tá? Então, aqui no 15 minutos eu tinha o que? Eu tinha como último rompimento esse rompimento, certo? E o preço gerou essa volatilidade, tá? Eu falei no recap do Nasdaq, tá? O último recap que eu fiz, que quando ele cria essa volatilidade no preço aqui, a gente pode pegar quebras internas como confirmação desse pullback, certo? Então a gente tem o que? A gente tem essa confirmação, a gente tem essa confirmação e tem essa falha no rompimento aqui, tá? Essa lower aqui falhou em romper essa higher, então essa low se torna alvo de liquidez. E foi o que aconteceu, foi sweepado, tá? Para mitigar algo lá na extrema. Quando ele mitigou essa demanda e gerou reação, tá? O que a gente viu? Que a gente tinha um interesse bullish nessa região por conta dele não ter continuado esse fluxo bearish aqui, tá vendo? Ele não ter continuado esse fluxo bearish aqui.
Então, quando ele falha em romper essa lower, essa higher aqui, ó, essa higher se torna alvo de liquidez. Por quê? A tela foi swipada depois. Por quê? Ela não foi o suficiente para quebrar essa lower aqui, tá? Não foi suficiente essa estrutura para fazer a continuação dela. Ela fez esse rompimento, depois fez esse rompimento interno e gerou essa quebra. Então, depois que ele fez esse rompimento, depois que ele fez essa mitigação aqui, certo? A gente tinha esse cenário de liquidez aqui, tá? Depois que ele fez essa mitigação e essa quebra interna aqui, o que eu pensei? Falei, opa, tem um fluxo, tem intenção compradora nessa região aqui, tá? E peguei uma demandinha aqui da extrema, certo? Então aqui, ó, eu já estaria considerando o meu 15 minutos bullish, tá? Aqui eu já estaria considerando meus 15 minutos bullish por conta dessas confirmações internas aqui, certo? Então, quando o preço cria essa volatilidade, você pode sim utilizar essas quebras internas como confirmação, certo? Porque se você for esperar essa higher aqui ser perdida, às vezes você fica fora da operação por conta de ela já estar mitigando a premium do 4 horas, certo? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem a nossa premium discount. Por exemplo, o preço vem aqui, certo? Faz esse fluxo bearish e inverte o fluxo e faz isso aqui. Aqui a gente já estaria mitigando a premium, tá? Então já não seria um trade de tanta probabilidade. Faria sentido ainda, tá? Você comprar por conta de o preço tá com a intenção de mitigar essa supply, só que na opção de você comprar com o preço na discount aqui sem estar mitigando a zona premium, é melhor do que você comprar quando o preço mitiga já essa zona premium, certo? Porque até você vai ter mais risco retorno em questão de operação ali, certo? Então o preço veio mitigar essa demanda aqui do 15 minutos. O que eu teria que esperar? Como eu não tenho liquidez presente, ou eu teria que ver o sweep dessa POI, né? Ou uma confirmação aqui dessa região aqui, certo? Dessa lower aqui, tá? Ó, dessa lower para começar a comprar no low time frame, tá? Então depois que o preço faz essa mitigação, ó, eu desço lá pro 1 minuto, certo? E ele gerou esse choque, certo? Gerou o choque, gerou o boss, tá? E deixou essa demandinha aqui pra gente, ó. Essa demandinha, tá? E como a gente não tinha uma liquidez, o que eu fiz? Eu desci lá por 15 segundos, tá? Porque quando a gente tem uma POI de 1 minuto, você pode refinar ela por 15 segundos, certo? Ó, refinei ela por 15 segundos aqui. E lembra que eu falei para vocês que a liquidez ela tem que ser identificada no time frame que você está analisando? Então, como eu estou analisando o 15 segundos aqui, eu teria essa lower aqui como liquidez, tá? Seria válida sim essa lower aqui como liquidez interna, certo? E como eu estou no 15 segundos, eu precisaria esperar uma confirmação nos 5 segundos, tá? Então, a partir dos 5 segundos aqui, após essa mitigação, tá? Após essa mitigação aqui, eu poderia entrar comprado sim, tá? E ele fez essa quebrinha aqui, certo? E eu cogitei, né? Eu não peguei essa entrada, como eu falei pra vocês. 2.1 pips de stop, você poderia colocar um pouco mais para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Eu teria colocado aqui um pip a mais do que essa lowerzinha. E como a gente tinha o 15 e o 1 minuto alinhado, a gente poderia sim surfar o pullback dessa estrutura bearish do 4 horas. Então você poderia fazer uma parcial aqui, certo? Ó. Você poderia fechar
25% aqui, 25% aqui e o restante aqui na supply do 4 horas, tá? Então vamos lá, ó. Ele pegou a primeira parcial, 1 para 11. Ele pegou a segunda parcial, 1 para 20 e o nosso último alvo seria a supply do 4 horas lá, tá? Isso aqui, se eu não me engano, foi notícia. Bem provável que tenha sido notícia, essa pancada aqui pra cima, tá? E totalizando 36R. Então, basicamente, essa operação foi visando o pullback do 4 horas, tá? Que foi o último vídeo que eu postei pra vocês. Então, basicamente, a gente tem o que? Uma estrutura do 4 horas bearish. E dentro da estrutura do 4 horas, certo? Ó, dentro da estrutura do 4 horas, eu tenho o que? Eu tenho 15 minutos, que seria meu fluxo, alinhando bullish, tá? Visando a mitigação dessa supply, certo? Ó, visando a mitigação dessa supply aqui, tá? Então, eu só vou poder operar comprado a partir de confirmações no 15 minutos, certo? Que nem eu passei aqueles macetezinhos para vocês lá no último vídeo que eu postei, certo? Então, basicamente é isso aqui, tá? A visão aqui pro GBP agora, ó. Como a gente está mitigando essa... Deixa eu apagar aqui. Vou apagar para ficar mais nítido para vocês. Como a gente está mitigando essa demandinha aqui do 4 horas e ele sweepou essa liquidez aqui, liquidez interna, a gente pode ver sim o preço fazendo essas movimentações aqui para continuar esse fluxo bullish, certo? Porque no diário a gente tem uma estrutura bullish, tá? Então aqui, como a gente tem a liquidez antes da mitigação, o que eu tenho que ver aqui? O 4 horas confirmar. Por quê? Porque o 4 horas é minha estrutura de fluxo quando eu estou visando a estrutura do diário, certo? Então, como protegido do 4 horas, a gente tem o que? Essa daqui, tá? Então, se o preço perder essa protegida aqui e voltar, mitigar uma demanda válida, aí lá no 15 ele realinhar de novo, aí no 15 aqui ele gerar outra POI e no 1 minuto realinhar, aí gera outra POI no minuto, ele realinha nos segundos, isso aqui é uma operação de alta probabilidade. Por quê? Porque você vai ter todos os time frames alinhados, tá? Então, como você está com todos os time frames alinhados, você pode pegar uma operação visando o sweep dessa higher aqui, certo? Então, basicamente é isso aqui, tá? Se o 4 horas perder essa estrutura bearish aqui, tá? A gente pode ver sim a continuação desse fluxo bullish aqui do diário, certo? Caso ele não perca, certo? Caso ele não perca essa supply, tá? E continue esse fluxo bearish, a gente possivelmente vai perder a protegida do diário aqui, tá? Para começar o pullback da estrutura do semanal, tá? Que a última quebra do semanal foi aqui. A gente tem uma demandinha válida nessa região. A protegida da nossa estrutura do semanal tá aqui. Então, como eu estou na estrutura do semanal, eu tenho um diário como fluxo. Então, se o diário perder essa protegida, a gente pode sim vender visando essa mitigação dessa demanda aqui da extrema do semanal, tá? Então, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. A gente bateu a meta de 100 inscritos, tá? Eu vou fazer um especial com vocês. Estou pensando em o que fazer ainda. Se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Me segue lá no meu Instagram, certo? @catafx, K 4, aí o normal, catafx, tá? No lugar do A é o 4. E no meu grupo do Telegram tá lá na bio do Insta, certo? Então valeu, tamo junto, é nóis. Até mais, rapaziada.